Fala galera, fala galera. Na live de hoje vamos falar sobre das 5 dicas para vocês, para aquelas pessoas que estão travadas, que ainda querem colocar o espetinho delas em prática e ainda não colocaram por algum motivo. Nós vamos dar 5 dicas para ela destravar o espetinho dela e começar ainda no primeiro semestre desse ano com o seu espetinho. Meu nome é Ilan e aqui no Empreender com Churrasquinho eu estou todos os dias gerando conteúdos para ajudar vocês a terem o seu churrasquinho, transformar suas vidas, as vidas das pessoas que são mais importantes para você. Na live de hoje a gente vai falar, galera, sobre destravar o churrasquinho. O que seria isso, destravar o churrasquinho? Galera, tanta gente tem o sonho de ter um churrasquinho há tanto tempo, se planeja para ter um churrasquinho há tanto tempo e não conseguem colocar o seu churrasquinho para funcionar. Não conseguem colocar, ir para a prática e ter realmente o seu churrasquinho. Fica muito no sonho. E tanta gente que eu vejo que já comprou os equipamentos, já investiu e não começam com o seu churrasquinho e estão perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro, de ter uma vida melhor, de poder dar uma vida mais digna para sua família, né? Poder viajar, realizar sonhos, etc. Por isso eu fiz esse tema. Então hoje nós vamos falar sobre isto, beleza? E aí, galera, por que as pessoas travam na hora de começar um churrasquinho, galera? As pessoas travam, galera, por cada um com os seus motivos, né? Mas a galera trava, muitas das pessoas, é por falta de ação mesmo. Elas não conseguem pegar e executar aquilo que ela está planejando. E isso não é com o churrasquinho que acontece. Isso acontece que a pessoa precisa de emagrecer e ela não entra para academia. A pessoa precisa, ela está vendo que a saúde dela não está boa e ela não vai ao médico. Ela vê que tem um problema no guarda-roupa da casa dela, que é coisa simples, e ela não toma atitude de pegar e de arrumar. Isso é do ser humano. Hoje, antigamente, a gente falava que isso era enrolação, né? Fulano é enrolado, não faz as coisas. Hoje arrumaram um nome chique, um nome mais gourmetizado, mais elitizado para falar disso. Eles falam que é procrastinação, né? E a procrastinação é exatamente isso, é a antiga enrolação, né? Aí hoje eles chamam de procrastinação. E por isso que muita gente não começa. E aí, nós vamos falar hoje 5 dicas práticas para vocês não travarem, para vocês destravarem os seus churrasquinhos. Quando eu comecei a gerar conteúdo relacionado a churrasquinho, galera, como que funcionou na minha cabeça? Eu queria ajudar as pessoas a terem um churrasquinho e ganharem dinheiro de verdade com o churrasquinho. Eu já contei essa história, eu vou resumir ela aqui a 1 minuto. Eu já contei essa história aqui outras vezes. Quando eu comecei, eu ajudava as pessoas a fazerem churrasco como lazer. As pessoas começaram a me procurar querendo fazer churrasco, aprender a fazer churrasco para ganhar dinheiro. E aí eu empolguei com essa ideia e comecei a ajudar também as pessoas a dar dicas para elas trabalharem profissionalmente com churrasco. E aí, no meio dessa jornada, muitas pessoas começaram a trabalhar como churrasqueiro, as pessoas se identificavam, aprendiam, mas elas ainda não tinham uma transformação de verdade na vida delas. A maioria das pessoas começavam como se fosse um bico, né? Não era aquela coisa que dava uma renda que ela poderia, assim, hoje eu vou largar tudo e vou viver de churrasquinho. As pessoas não viviam disso. E isso me motivou a fazer o quê? A procurar uma forma de ensinar as pessoas a realmente ganhar dinheiro com churrasco. E aí surgiu a ideia do churrasquinho. Com o churrasquinho eu consigo ajudar as pessoas a terem realmente uma renda de verdade, a ganharem dinheiro, ter uma independência financeira, ter a tranquilidade de que não vai ser mandado embora amanhã. As pessoas que trabalham às vezes têm essa insegurança, né? E aí eu comecei com esse projeto, comecei a ensinar as pessoas a empreender com churrasquinho. E quando eu comecei, o que a gente faz? Como que funciona a minha cabeça? Quando você vai começar, eu vou começar a trabalhar com a coisa, primeiro eu vou fazer um planejamento, eu vou mapear o que eu vou fazer. Eu tenho que planejar o meu negócio. E quando a gente planeja, quando eu comecei a planejar, trabalhar com churrasquinho, como que eu comecei meu planejamento? Dentre várias coisas que eu planejei, eu estudei
com quem eu queria falar. Por que eu tenho que saber com quem que eu quero falar? Porque todo mundo não, né? Muita gente, boa parte das pessoas, elas querem ganhar 5 mil reais por mês, ter 5 mil reais de lucro por mês, independente de qual negócio que seja. Só que a manicure que quer ganhar dinheiro, 5 mil reais por mês com manicure, eu não tenho nada para falar para ela. Porque eu não sei nada sobre manicure. A pessoa que quer vender coxinha e ganhar mais de 5 mil reais por mês vendendo coxinha, eu não sei falar com essa pessoa. Porque não é o que eu estudo, não é o que eu me preparei para fazer. Por mais que tenham muitas semelhanças, não é um ramo que eu entendo. Então, eu estudei para quem que eu queria falar. É para as pessoas. Aí eu estudei, criei inúmeros perfis de quem que eram essas pessoas e tinha um perfil que eu não tinha colocado nessa lista e que apareceu muito depois que eu vim para a prática, porque a prática sempre surpreende a gente, né? Eu falo com vocês o seguinte, que a gente tem que estudar, nós temos que nos prepararmos para ter um churrasquinho, isso é importantíssimo, é essencial. A gente tem que buscar o conhecimento, porque quanto mais conhecimento a gente buscar, quando a gente começar, a gente está mais preparado para os obstáculos que vão aparecer, para as novidades que vão aparecer, né? E quando eu me preparei, eu não enxergava essa pessoa que está aparecendo muito. Depois eu comecei a gerar conteúdo de forma consistente, todos os dias aqui na internet. Eu gero esse conteúdo já tem um bom tempo já. E aí, qual que é essa pessoa? É a pessoa que planeja ter o seu churrasquinho há 1, há 2, há 3, há 4, há 5 anos, 10 anos, planejando ter um churrasquinho e não começou ainda o seu churrasquinho. Justamente por muitas delas, ou quase que a totalidade delas, justamente por esse motivo que eu falei com vocês, que é a procrastinação, que é antiga enrolação, né? Hoje eles chamam chique de procrastinação, mas é enrolação mesmo, né? Vou fazer isso amanhã, vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã, e nunca começam. E aí, eu busquei, dentro dos meus estudos, como eu falei com vocês, que eu já estava preparado para começar a gerar esse conteúdo, eu já me adaptei rápido a isso, entendi essas pessoas, tenho mentorados nessa situação, inclusive até postei no meu Instagram ontem, se eu não me engano, ontem, a foto de um mentorado meu que já comprou a churrasqueira dele, carretinha para casa, tem 4 anos. Postei nos meus stories do Instagram, acredito que já saiu. E até hoje ele não começou. E aí, eu comecei a mapear por que essas pessoas não começaram e como ajudar essas pessoas a começarem. Flávio, meu chegado, cara, gente boa demais lá do Maranhão, mandando aí, cara, você é fera, valeu demais, meu brother. Tamo junto, cara. E você vai começar o seu churrasquinho também, hein? Vamos procrastinar não, hein? Tamo junto, meu brother. E aí, galera, eu comecei a ver como que eu posso ajudar essas pessoas a destravarem. Eu comecei a perguntar para as pessoas, por que que você não começou? O que que te impediu? Qual que foi o obstáculo que você teve nessa jornada que te impediu de começar o seu churrasquinho? E aí eu fui junto com essas pessoas, quem eu tive a oportunidade, né, quem era um aluno ou mentorado meu, quem não era, às vezes a gente conversou, mas a conversa parou naquele primeiro momento ali, de buscar formas onde que eu vi, onde que as pessoas eram mais eficientes, aquelas pessoas que estavam para começar o seu churrasquinho há muitos anos e não começava, como que a gente podia fazer para tornar esse sonho da maioria das pessoas mais rápido, para elas começarem a agir e parar de pensar, de sonhar e colocar isso nas suas vidas. A primeira coisa, galera, que a gente entende claramente é o seguinte, é que a pessoa toda virada de ciclo, as pessoas se empolgam para fazer as coisas. Por exemplo, é difícil, é raro. Quem nunca virou e falou assim, não, ano que vem eu vou começar a emagrecer. Ano que vem eu vou perder 10 quilos. Vou ir para o médico, vou entrar na academia, vou fazer regime. Todo mundo fala o ano que vem. Por que a pessoa não fala assim, a partir de hoje? Pô, qual que é a diferença do dia 15 de dezembro para o dia 1º de janeiro? Não faz diferença nenhuma. É só a gente arrumando uma forma de nos auto-sabotar, né? A gente arrumar uma desculpa
para o nosso cérebro ficar confortável que a gente não fez aquilo que precisava de ser feito, aquilo que é importante para a gente. E aí, isso acontece. A pessoa fala, não, vou começar um regime. Não, sexta-feira hoje, vou começar um regime. Não, vou começar segunda-feira. Sexta-feira não é dia de começar regime. E assim a gente joga as coisas para frente. E aí, eu percebi que tem duas coisas que fazem as pessoas agirem, deixar essa procrastinação de lado e realmente colocar as coisas para funcionar. Ou é uma dor, ou é uma aspiração. Que é isso, mano? Que coisa complicada. Agora você viajou. Não, viajei não, galera. Vou me explicar. Por que é uma dor ou uma aspiração? Vamos começar pela dor, que é até mais óbvio, né? E eu acho que a dor, inclusive, diga-se de passagem, ela é mais forte do que a aspiração para as pessoas começarem com o churrasquinho delas. A dor, galera, é o seguinte, o cara tá ali, o cara tá desempregado, o cara tá endividado, o cara tá passando por dificuldade dentro de casa, o filho dele pede uma coisa para ele que ele não pode dar, ele nega e é aparentemente forte. Quando ele entra pro quarto dele ali, ele chora porque ele não pode dar aquilo pro filho dele. Isso é a dor. E quando o cara tem a dor, o cara é muito mais forte para se mover. Eu até, de verdade, até arrepio de falar essas coisas, porque eu converso com muita gente que vive essas coisas por causa das minhas redes sociais, e isso é muito forte, sabe? Isso até envolve a gente muito na vida das pessoas, envolve no sentimento das pessoas, a gente acaba trazendo isso pra gente. E a gente fica até com mais vontade, mais força para continuar o conteúdo aqui, fazer coisas legais aqui e tentar trazer conteúdos que realmente vão gerar conteúdos que possam influenciar positivamente essas pessoas. Hoje mesmo, amanhã eu vou ver se eu posto o áudio, eu vou ver se eu consigo gravar o áudio lá para postar nos meus stories. O Flávio, que está acompanhando a gente pelo Instagram aqui agora, ele é lá do Maranhão, não o conhecia. Hoje recebi um áudio dele maravilhoso, delicioso, falando que ele aprende muito comigo, se inspira muito comigo. Eu vou ver se eu coloco amanhã de manhã o áudio dele, se eu faço uma montagem ali para conseguir colocar ela no formato que eu consigo colocar nos stories e vou postar nos stories. Isso é muito gratificante, isso é muito legal e isso assim dá uma força pra gente aqui também continuar, que é absurda. Então, a dor, galera, ela motiva a gente. Quando a gente tem muita dor, não é uma dorzinha de um dia. Quando a gente quebra a cara um dia, quebra a cara 2, a gente quebra a cara 3, quebra a cara 2 anos seguidos, 3 anos seguidos. Quando você tá para explodir, ou você deita na cama e chora, ou você toma uma atitude e fala, eu vou mudar a minha vida. A dor tem um poder assim absurdo de transformar a vida da gente. Eu sempre uso uma frase, tem um monte de frases minhas, né? Eu sempre falo que eu sempre uso as frases. Mas tem uma das frases que eu falo que é, o problema é a solução. Então muita gente, quando está nessa dor extrema, assim, quando ela está cansado, às vezes aquele dia que você trabalhou e seu chefe te encheu o raio do saco, você está querendo mandar todo mundo, vamos falar para a lua, né? Vamos ser educados, não é exatamente isso não, mas vamos ser educados. Você tem vontade de mandar todo mundo para a lua, aquilo ali te dá força para você ir lá e fazer aquilo que você precisa de fazer. É isso que eu chamo de fazer do problema a solução. Você está com um problema que você não está aguentando mais, e ao invés de você sentar na cama e chorar, você faz daquilo ali uma solução. Você busca força naquilo ali para você reagir e transformar a sua vida. Eu acredito demais que a dor é um mecanismo de mudança. Então, você que está me ouvindo agora, ou que vai ouvir as gravações, né? Porque as lives vão ficar gravadas, vão ficar disponibilizadas, tanto no Instagram quanto no YouTube, em todas elas, Empreender com Churrasquinho. Então, se para você que está numa dor danada, que você não aguenta mais, e você está doido para explodir, entenda que o seu problema pode ser a sua solução. E talvez você não esteja vivendo isso, mas conhece alguém próximo que você queira ajudar que está vivendo isso. Então, encaminha essa live para ele, encaminha o nosso conteúdo para ele, que isso é uma parte da nossa missão aqui. A dor é isso aí. O que é a aspiração? A aspiração, galera, ela é mais confortável, por isso que ela tem menos força do que a dor. Pô, eu estou vivendo minha vida,
eu tenho meu emprego que eu estou relativamente confortável, ou eu moro com meus pais, não passo por dificuldades. Eu tenho uma vida que não está ruim. Pô, mas eu tenho uma ambição de buscar melhor, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Pô, quando a gente começa a trabalhar, então eu vou falar de mim mesmo. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de garçom. Garçom foi um dos meus primeiros empregos. Então, eu trabalhava sexta, sábado, domingo, com 14, 15 anos. Eu trabalhava aos finais de semana à noite. Trabalhava perto da minha casa, numa pizzaria. Morava no Vale do Sol, que é um bairro de João Molevade. Tinha uma pizzaria. Essa pizzaria nem existe mais, chamava Pizzaria Idreve. E eu trabalhava lá. Sexta-feira à noite, para mim era um tormento. Meus amigos todos saindo para curtir e tal, para saindo para noite, para um barzinho, saindo para namorar e tal. E eu trabalhando, ralando. Aí, quando fechava um pouquinho mais cedo, tipo 11h30, meia-noite, na época ainda a gente não tinha celular para comunicar com as pessoas, e sempre quando eles voltavam, eles passavam em frente à pizzaria de novo. Então eu ficava ali torcendo para fechar cedo, para dar ruim movimento. Quando fechava, eu descia que nem um louco para a avenida, chegava lá, estava todo mundo indo embora. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Então, mas eu não tinha assim uma dor tão grande, mas eu tinha aspiração de que eu queria mudar. Eu morava com meus pais, ganhava pouco, ganhava salário mínimo, mas eu tinha aspiração de que eu queria ganhar mais. Então, eu tinha aspiração de que queria comprar um carro meu próprio carro. Eu tinha aspiração de quando a gente viajasse, pô, eu queria viajar para a praia, chegar lá e não ser dependente da minha mãe. Eu queria, pô, ter a minha independência. Então, isso também é uma coisa que motiva muita gente. Pô, tem gente que, igual eu falei aqui, que quer viajar para a praia, tem gente que quer, pô, dar um presente para os filhos, tem gente que quer comprar um carro. Pô, a gente quando, principalmente as pessoas mais novas, né? Não é mais novas, não, todo mundo, que não tem um carro, sonha em comprar um carro. Gente, e como é bom ter um carro. Pô, eu brinco todos os dias, lógico, para quem gosta, né? Respeito quem não gosta. Mas eu falo que com um carro a vida da gente acelera tanto. Você tem coisas para resolver, você tem que passar em 4, 5, 6 lugares diferentes, principalmente para quem mora em cidade menor, né? Porque em cidade grande você tem um problema de estacionamento, mas eu que vivi minha vida praticamente toda em Monlevade, que é uma cidade menor, você sai de carro para resolver as coisas, você resolve 10 coisas durante o dia, você sai a pé, de ônibus, a vida não anda, não resolve. Então o carro é bom demais. Então quando você tem uma aspiração muito grande, isso também te motiva a fazer isso, né? Quando você quer mudar de vida, você quer melhorar, você quer ter, por exemplo, de repente um tempo maior de qualidade de sua vida, independente de qual que seja esse tempo de qualidade para você, né? Tem gente que gosta da noite, tem gente que gosta do dia. Então, independente de qual que seja a sua realidade, o churrasquinho ajuda muitas pessoas e consegue proporcionar muitas pessoas fazerem isso. Mas falamos o que motiva as pessoas. Mas agora nós vamos entrar nas 10 dicas, nas 10 não, desculpa, 5 dicas de verdade, dicas práticas que vão te ajudar, não é todas que vão encaixar para todo mundo, a largar essa procrastinação e começar o seu churrasquinho. E, inclusive, tem uma pessoa que entrou na minha live de ontem, todas as terças e quintas, a 12h56, eu faço uma live. Na live de ontem, ele falou na live aqui ao vivo que ele gastou mais de 10 mil reais com o churrasquinho dele, já faz 2 anos e ele não começou. Só para deixar claro, para não espantar as pessoas daqui, você consegue começar um churrasquinho com menos de R$ 1.000. Com R$ 500, você consegue começar um churrasquinho. Não precisa de investir 10 mil reais. Tanto é que ele investiu os 10 mil reais, tem mais de 2 anos e não começou o churrasquinho dele. Só para não criar essa falsa impressão de que tem que ter muito dinheiro para começar, né? Dá para começar com dinheiro pequenininho. Vamos lá, 5 dicas para as pessoas começarem. A primeira dica, galera, são dicas práticas, são dicas reais. Isso vem de estudos que funcionam. Mesmo que vocês não achem que funciona, começa a fazer isso e acreditem que vocês vão ver que vai funcionar. A primeira dica é: se rodeie de pessoas, conviva com pessoas que têm o mesmo tipo de mentalidade que você, que querem te jogar para cima, que acreditam em você, que são positivas. Isso faz diferença, galera. Isso faz diferença.
Você imagina, eu falei que um dos motivos que faz as pessoas acreditarem é a dor. E aí, você não está rodeado de pessoas positivas, pessoas que acreditam em você, às vezes até com alguma razão, né? Porque às vezes a gente já errou tanto na vida que a gente às vezes perde a credibilidade. Mas independente de ter errado na vida, a gente não pode desistir da gente. Não tem como a gente desistir da gente. A gente tem que continuar lutando, a gente tem que buscar soluções. Então, aí você chega para um amigo seu, para um colega, e aí você chega até ele e fala, cara, tava vendo empreender com churrasquinho ali, parecia que o cara tava falando comigo. Vou montar um churrasquinho para mim. Aí o cara fala assim, para, só, você nunca, você nunca conseguiu administrar o seu salário, que você ganha, que é pouco, você vai conseguir administrar um churrasquinho? Cara, se você já está para baixo, você está ali buscando força para começar um negócio, para tentar de novo, um negócio que você precisa de investimento pequeno para começar, um negócio que é simples de administrar, um negócio que tem retorno rápido. E aí a pessoa te joga para baixo, já te dá assim. A gente aqui fala, não sei se isso é comum em todo lugar, joga aquele balde de água fria no você, que te esfria, tira sua motivação. Você que estava cheio de energia, para cima, querendo, assim, só um empurrãozinho, você seguir, a pessoa te esfria. Aí você chega para pessoas que também não dão certo com nada e que não querem ver você dar certo. Então, às vezes as pessoas, até inconscientemente, outras conscientemente, por maldade, por não querer ver você melhor do que elas, também te jogam para baixo. Então, se rodeie de pessoas positivas, pessoas que podem te ajudar, seja te ajudando pôr a mão na massa mesmo, seja te ajudando com dicas, com motivação. Frequente, siga no seu Instagram, siga no seu TikTok, no YouTube, pessoas que falam coisas que vão te jogar para cima. Porque não adianta você querer fazer regime e só seguir canal de comida. Porque você não vai conseguir fazer regime. Pô, você tá morrendo de fome, coloca lá Masterchef. Pô, o cara fazendo um prato maravilhoso ali, um doce maravilhoso. O que vai te dar vontade de fazer? De comer uma salada? Não. Você vai ter vontade de comer a porcaria do doce. Então, crie um ambiente para você que te favoreça. Afaste-se, mesmo que temporariamente, de pessoas negativas, para você dar esse start. Se você tem muito tempo e não começou, talvez o que está te faltando são pessoas ao redor que podem te jogar para cima. Só um exemplo aqui rapidinho para a gente passar para o tópico 2. Eu também procrastino, eu também tenho as minhas falhas, eu também, óbvio, evidente. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu estou sempre brigando contra a balança, mas eu estou brigando. Eu posso até apanhar, mas eu estou brigando sempre. Eu não desisto. E aí, eu nem estou nas minhas fases mais gordas, graças a Deus, mas aí meu irmão está fazendo regime, está fazendo academia e tal. Aí fui para Monlevade conversando com ele sobre isso. Aí Fabiana, minha esposa, começou também a fazer academia, fazer regime. Pô, me contagiou. Hoje eu também estou fazendo academia, inclusive está nos meus stories também no Instagram. Estou até fazendo academia hoje, dando uma corridinha lá e tal. Porque o ambiente, ele tem o poder de transformar as pessoas. O ambiente transforma as pessoas. Quando você rodeia de pessoas que estão querendo aquela direção, é muito mais fácil você se sentir motivado aí. Então, a primeira dica é: crie ambientes de pessoas que têm o mesmo tipo de mentalidade que você, que quer ir para o mesmo lugar que você. Não precisa de ser com churrasquinho. Pessoas que querem evoluir na vida, né? Pessoas que querem crescer, que querem ver o seu bem, que isso é essencial. A gente vai falar coisas positivas. Primeira dica, ambiente. Dica número 2. Essa dica é muito boa, porque lembrando que as dicas aqui são para as pessoas que querem começar o churrasquinho, tem muito tempo e estão precisando de um up para conseguir essa energia para fazer isso. Uma coisa que eu super indico é
empreender marido e mulher. Isso funciona super bem. Funciona super bem. Marido e mulher funciona super bem. Amigos funciona super bem. Irmãos funciona super bem. Tem que estar alinhados e tem que saber para onde quer ir. Mas você ter uma outra pessoa do seu lado, que é um sócio seu ali, marido e mulher, isso dá muita força, galera. Isso dá muita força. Hoje, dia 19/5, tem um casal de mentorados meus inaugurando um churrasquinho. Na verdade, reinaugurando. O Bruno e a Girlaine. São do Rio de Janeiro. Me falhou o nome da cidade deles aqui agora, mas perto de Cabo Frio. Hoje eles estão reinaugurando o churrasquinho deles. E hoje a gente fez reunião de manhã. E como que é legal quando você tem uma pessoa próxima a você. Porque, por exemplo, na verdade, o sonho, o mentor desse sonho deles lá é o Bruno. A Girlaine, ela está desempregada e acabou entrando com ele. De repente, pode ser até que amanhã ela não esteja junto com ele mais, mas tomara que dê tão certo que ela queira trabalhar com ele. E aí nós estávamos reunindo hoje, eu estava dando umas dicas finais para eles lá, dando as orientações finais para eles, e aí nós estávamos conversando sobre redes sociais, sobre o que postar, como postar e tal. Ele não entende nada de rede social, ele não sabe o que é um story. Só que ela entende de rede social, ela conhece dessa parte, ela que criou o Instagram dele. E aí, o que acontece? Quando você vem uma pessoa para você, você divide o trabalho. Pô, lá é ela que cuida da rede social. Ele que é o cara da prática, de assar os espetinhos, preparar os espetinhos, montar a apresentação legal, esse tipo de coisa. Então, se você tem a esposa, o marido, um irmão, um amigo, mas tem que ser uma pessoa que vai pegar junto. Tem que ser uma pessoa que vai chegar junto, que vai fazer acontecer. Não pode ser uma pessoa para ficar só bicando, sem querer trabalhar de verdade. Se você tiver uma pessoa, um sócio, isso vai te dar força. E principalmente quando é marido e mulher, por quê? Porque assim, vamos colocar o modelo convencional, né? O marido e a mulher que sustentam a casa, os dois juntos. Não é a regra os filhos sustentarem a casa, né? Nada de errado com a casa que é sustentada pelos filhos. Mas se os dois estão ali juntos, você precisa de fazer funcionar. Porque se não funcionar, vai faltar. E isso, você tem uma aspiração e o medo da dor, né? Porque você sabe que se vocês não trabalharem firme naquilo ali, vai faltar. Então, trabalhar marido e mulher, irmãos, amigos, com tudo alinhadinho, pessoa com propósito parecido com o seu, funciona super bem. Agora, galera, eu quero fazer um agradecimento para a galera do TikTok. Por quê? Porque batemos hoje 10 mil seguidores no TikTok. Então, assim, isso é muito gratificante, assim, totalmente genuíno. Quem seguiu a gente pode estar vendo o vídeo aqui agora, pode estar vendo em outro canal depois, sabe que é 100% genuíno, foi tudo trabalho na unha. A pessoa seguiu porque ela gostou do conteúdo e, assim, e para mim é muito bom 10 mil pessoas. Pô, imagina você estar numa sala, não dá para ser uma sala, né? Tem que ser num ginásio, num estádio, alguma coisa assim, e você ter 10 mil pessoas que param para te escutar. Pô, isso é maravilhoso e isso só aumenta o compromisso, a responsabilidade da gente aqui. Por mais que hoje a audiência não está muito boa, mas fazer live sexta-feira, 8h30 da noite, eu sei que não é todo mundo que está na onda, mas tá tudo certo e ela vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado para quem me segue também nas outras redes sociais. E a gente vai chegar lá e vai comemorar marcos importantes também nelas no futuro próximo, se Deus quiser. Dica número 3. Buscar conhecimento. Galera, conhecimento é o segredo, é o poder. E quando você está preparado, juntou, está num ambiente bom, pessoas que te jogam para cima. Você tem uma pessoa, um sócio, alguém que te motiva, alguém que te joga para cima também, alguém que vai pegar a coisa para funcionar junto com você. E você tem conhecimento, assim, é mágico, galera. É mágico porque você consegue você consegue prever o que você quer fazer, né? Eu até falei no começo da live aqui que eu mapeei vários tipos de pessoas que podem me ouvir nas redes sociais quando eu comecei a falar de empreender com churrasquinho. Isso é planejamento.
Mas para você planejar o seu churrasquinho, você precisa de conhecimento. Não dá para planejar assim, ah, vou começar, vou comprar uma churrasqueira, as carnes e vou começar. Não, não é assim que funcionam as coisas. Você precisa de planejar o negócio todo, você tem que avaliar local, você tem que avaliar com quais sabores você vai começar, você tem que avaliar os preços que você vai trabalhar com eles, você vai avaliar qual que é o serviço que você vai oferecer, né? Você vai trabalhar com delivery? Não vai trabalhar com delivery? Ok, vou trabalhar com delivery. O que eu preciso para trabalhar com delivery? Eu tenho condições com o formato que eu estou começando aqui. Eu consigo atender delivery? Eu consigo ter alguém que vai ficar olhando o celular o tempo inteiro para responder aquilo ali? Então é o seguinte, galera, você precisa de se planejar. E aí entra até uma coisa que, linkando com o item 1, que é ter uma pessoa para trabalhar com você, porque você precisa de saber fazer planejamento, você precisa de entender de churrasquinho, né, que é temperar, cortar carnes, assar os espetinhos. Lembrando que você pode comprar os espetos prontos também. Você precisa de entender ali do funcionamento do espetinho. Você precisa de saber de gestão, precisa saber se está dando lucro, se está dando prejuízo, o que você vai fazer para se não estar dando o resultado que você quer, para você melhorar, para você precificar. Para tudo você precisa de conhecimento, de gestão, você precisa de conhecimento de marketing, você saber atrair clientes, reter clientes, apaixonar os seus clientes. Então, você precisa de uma série de habilidades. E você vai conquistar. Você vai nascer naturalmente com todas elas? Pouca gente nasce. Mas todo mundo é capaz, através de estudo, buscar conhecimento, e sempre quando a gente busca conhecimento, o céu é o limite. Esqueci de falar, mas eu vou falar. Mandar uma excelente sorte lá, né? Pro Bruno, mas a Gerlaine lá que estão começando com o churrasquinho deles hoje. Que Deus abençoe demais lá, que eles tenham muito sucesso lá nessa jornada deles. E que um dia talvez eles estejam aqui com a gente, no futuro bem próximo, comemorando, porque eles estão faturando, tendo mais de 5 mil reais de lucro todos os meses com seus espetinhos, que a Gerlaine hoje trabalha com eles e eles estão muito felizes com o negócio deles. Essa foi a dica número 3, que é buscar conhecimento, hein, galera? Dica número 4, essa dica é muito importante. Essa dica é muito importante, que é colocar data. Galera, coloca uma data para o seu churrasquinho e anuncia. Vai lá, cria uma rede social para o seu churrasquinho. Tem 2 anos que você está enrolando, que você não começou com o seu churrasquinho. Muitas vezes até comprou as coisas para começar. Faz o seguinte, vai na sua rede social que você já tem. Se você está me vendo aqui é porque você tem alguma rede social. Cria uma específica para o seu churrasquinho e vai nas duas e anuncia a data que você vai começar. Se planeje qual data que você vai começar e anuncia essa data lá. Isso você vai criar um compromisso, tanto com você mesmo, que você vai ter muito mais força para começar. Porque ali sua palavra já está em jogo. Pô, você falou que terça-feira você tem 500 seguidores na sua rede social. E aí você foi lá e falou para as 500 pessoas que no dia 15 de junho você começa com o seu churrasquinho. E começa a anunciar, começa a chamar as pessoas para ir no seu churrasquinho, para ir para a inauguração. Você vai se virar e você vai. Você vai se virar e você vai. E aí, muita gente, isso também é um problema de quem está há muito tempo enrolando para começar com o seu churrasquinho, está procrastinando. Um dos maiores sabotadores do empreendedor é o perfeccionismo. Por que o perfeccionismo? A gente não tem que caprichar, não tem que fazer o melhor que a gente pode, não. Sim, você tem que fazer o seu melhor. Perfeccionismo não existe, isso é ilusão. E por que eu falo que ele é inimigo de quem quer começar o seu churrasquinho? Porque as pessoas atraem. Por quê? Porque quando você busca a perfeição, você nunca encontra a perfeição. Você nunca encontra a perfeição. Pô, vou começar o meu churrasquinho. Tenho 500 reais para começar. Eu vou ter um cenário perfeito para começar? Claro que não. Claro que não. Vou começar com o básico do básico do básico. Só que você vai estar no campo de batalha, formando sua clientela. Você vai pegar ali 500 reais, vai fazer transformar em 1.000, depois vai fazer transformar em 2.000, depois de 3.000, depois de 5.000, depois de 20.000. E aí, à medida que esse bolo for crescendo, né? Eu chamo aqui de montinho, montão.
À medida que esse bolo for crescendo, você vai reaplicando. Pô, você começou sem estrutura nenhuma, você não tinha nenhuma mesa de apoio para você trabalhar ali no seu espetinho. Pô, sobrou um dinheirinho aqui, aí entra a importância do conhecimento. Você tem que ter gestão para você saber que sobrou esse dinheiro. Você vai lá e vai comprar uma mesinha de apoio. Depois você vai comprar ali uma caixa térmica para você vender bebidas. E assim vai. E a coisa vai engrenando, e a coisa vai engrenando, e a coisa vai engrenando. E por que que o perfeccionismo é inimigo? Porque a pessoa que busca o perfeccionismo, ela arruma todos os dias uma desculpa para não começar, porque nunca está perfeito. Porque nunca está perfeito. Aí ela vai lá e ela espera ter a mesa de apoio. Ela espera ela ter a caixa térmica, ok. Mas aí ela fala assim, nossa, mas e se começar a chover? Eu tenho que ter uma barraca. Aí ela vai lá e junta, e vai lá e compra a barraca. Nó, mas essa barraca aqui bonita desse jeito aqui, eu preciso de ter uma caixinha de som, preciso de uma iluminação. E nunca vai estar perfeito. Aí quando ela tiver tudo que é financeiro, ela vai virar e falar assim, olha, experimentei meu espetinho aqui hoje, mas essa não é a receita que eu quero. Eu acho que eu posso melhorar esse espetinho. E todos os dias ela vai arrumar uma desculpa para não começar. Você lembra que eu falei sobre inícios de ciclo? Que a gente sempre, no inícios de ciclo, a gente tem uma força, a gente dá um gás, e a gente acha que a gente vai começar a fazer diferente. Tipo, na virada do ano, a gente fala que a gente vai emagrecer. Quantas pessoas falaram que vão emagrecer na virada do ano? Começou o dia primeiro falando que ia começar regime, foi lá, comprou um monte de fruta, matriculou na academia, fez o primeiro dia de caminhada e ficou por aí. E aí depois falou que ia voltar depois do carnaval. Aí agora fala que vai começar no segundo semestre. E sabe o que acontece? Passa um ano, passa 2, passa 10. E a pessoa está ali no mesmo lugar, na mesma condição. E assim, apesar do ser humano ser o ser vivo mais desenvolvido, de ser um dos poucos, ou talvez o único, com inteligência de verdade, a gente fica assim, eu fico absurdado, como que muitas vezes a gente não consegue perceber essas reações da gente, e nas outras pessoas a gente consegue ver isso de forma tão clara, tão evidente, e na gente a gente tem dificuldade de enxergar isso. Então, galera, defina uma data, de preferência, torne-a pública e vai. Vou contar mais uma historinha aqui só. Tomara que seja a última dessa live, que também aconteceu comigo. Antes de gerar conteúdo aqui sobre empreender com churrasquinho, inclusive é um outro conteúdo que eu também gero ainda, eu gero conteúdo numa outra rede social, com outro nome, onde conheci as pessoas, falo de churrasco, um churrasco suculento, saboroso, como forma de lazer mesmo, né? A gente faz aquele churrasquinho final de semana bom, com carnes boas, de qualidade e tal. E quando eu comecei, galera, quando eu decidi começar com esse outro Instagram, outras redes sociais, né, que tem tudo, tem Instagram, TikTok, YouTube. Quando eu decidi isso, eu tinha muita habilidade com churrasco, mas eu tinha zero habilidade com câmera, com edição, com falar para a câmera. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, de conversar, para mim hoje é natural. Para mim hoje isso é tranquilo. Tem um amigo meu aqui em casa hoje e ele achou que eu ia fazer live sobre churrasco, ia fazer um churrasco na live. Ele me perguntou antes de começar se eu ficar lá te atrapalha, né, te intimida, porque ele achou que era do churrasco. Eu falei, não, para mim hoje isso é natural. Pode ter ali outras pessoas que não têm o hábito de me ver falando nas câmeras, esse tipo de coisa. Antes isso me deixava muito envergonhado. O primeiro vídeo que eu fui gravar, putz, mas foi muito difícil, E aí, eu falei que ia começar o primeiro vídeo, ia subir num dia X, falei pra mim só, e o vídeo não subiu nesse dia, porque pra mim era realmente desafiante, era muito difícil, era muito complicado pra mim, aquilo entrar na minha cabeça, por mais que eu tinha estudado, estava me preparando para aquilo quando eu ia para começar, para eu ia gravar, sempre achava que estava ruim, repetia cada palavra 50 vezes, achava que não estava legal. E aí o que eu fiz? Fiz exatamente isso que eu estou falando para vocês fazerem. Cheguei nas minhas redes sociais e falei, gente, estou começando um projeto novo, onde que eu falo sobre isso, isso e isso,
e tal dia vai o primeiro vídeo pro ar. Conto com vocês para vocês me dar um apoio lá para começar. Tal dia, tal hora, o vídeo está no ar. Pô, a partir daquele momento, galera, não tinha mais ré. É 100% para cima. Ficando bom ou ruim, 90%, 20%, ele tinha que ir pro ar. Porque eu já tinha não só assumido um compromisso público, como pedido ajuda para as pessoas de irem lá naquela rede social específica, com aquele nome, para assistir o vídeo. E aí foi. Foi bom? Não foi bom. Confesso para vocês que não foi bom. Mas eu só consigo fazer os vídeos hoje. Na minha avaliação, evoluí absurdamente. Hoje não tenho nenhuma dificuldade para falar aqui abertamente com vocês aqui. Igual eu falei, pode ter 20 pessoas aqui ao redor meu aqui. Se eles não estiver falando, conversando, dando palpite demais, para mim vai tudo tranquilo. Às vezes falando muito alto, né? E às vezes atrapalha até a qualidade do vídeo. Para mim vai tranquilo, vai de boa. Por quê? Porque naquele dia específico eu coloquei uma data, coloquei essa data pública e a coisa funcionou. Sugiro para vocês fazerem a mesma coisa. E aí, uma outra coisa aqui, o quinto e último marco, né? Só reforçando, marco não. A quinta e a última dica prática para vocês fazerem, para quem já tem o sonho de muito tempo começar com o churrasquinho e ainda não começou. Primeira dica foi se rodear, fazer um ambiente de pessoas que são boas para o seu negócio. Segundo, ter uma pessoa, um sócio, de preferência esposa, marido, pode ser amigos, irmãos, etc., que te joguem para cima, que te ajudem a fazer as coisas acontecerem. Terceiro, buscar conhecimento. E quando você busca conhecimento, você pode ir longe. Eu falo para vocês que R$ 5.000 de lucro por mês é um piso. Você pode ir muito mais longe que isso no churrasquinho. E com várias formas diferentes de trabalhar, mas que não são o foco da nossa conversa aqui hoje. Tem vários tipos de serviço diferentes que você pode fazer com churrasquinho. Inclusive, você pode trabalhar com churrasquinho, ter mais de R$ 5.000 de lucro por mês e nem ter um churrasquinho de rua. Você pode trabalhar da sua casa, de várias formas diferentes. A gente fala em outros momentos. Já fiz várias outras lives, vários outros conteúdos falando a respeito dessas coisas. Não vamos aprofundar nisso agora. Dica número 4, colocar uma data e torná-la pública. Quinta e última dica é criar marcos. Eu falei para você definir data, né? De quando começa o seu churrasquinho. Mas, qual que é o problema da gente? Qual que é o problema da gente? No começo desse ano, nessas viradas de ciclo, né? Quem me acompanha há mais tempo vai saber que eu falei sobre isso. Eu falei que, eu até lancei para a galera, para a gente fazer um desafio, para todo mundo que me segue, ir nessa onda, da gente fazer ali um combinado de 2023 ser o melhor ano de nossas vidas. Isso muito voltado porque está no nosso controle, porque existe um imponderável. Mas aquilo que depender da gente, a gente fazer de 2023 o melhor ano de nossas vidas. E eu tenho buscado isso, galera, dia após dia. E mesmo tendo uns obstáculos no caminho, perdi minha avó, tive familiar doente, essas coisas são imponderáveis que não está no meu controle. Mas eu estou num ano bem, mesmo com as dores que tiveram, eu estou num ano bom. Cara, estou cuidando da minha saúde, estou na disposição. Eu tenho gêmeas de 5 anos, tenho 3 filhas, uma já tem 16 anos, exige menos energia, né? Mas eu tenho gêmeas de 5 anos que me exigem assim ao extremo, querem brincar, querem correr, eu estou disposto. Faço academia todo dia, no mínimo 4, 5 vezes por semana, comendo bem, tô leve. Pô, essa live não estava prevista não, mas você fica tão bem quando você está se cuidando, indo ao médico, alimentando bem, sem frescura, comendo as coisas que eu gosto, sem frescura, mas tendo controle, né? E aí quando você toma as rédeas da sua vida, isso é tão bom. E para muitos dos sonhos da gente, galera, o dinheiro facilita, se não for para quase todos. Pô, dinheiro não traz felicidade. Realmente, isso é uma frase certa. Dinheiro não traz felicidade. Mas, sair com os filhos no final de semana para ir para o parque, para ir para o shopping, viajar para a praia, traz felicidade? Traz felicidade. Como que você faz isso? Você precisa do dinheiro para pagar.
Trocar de carro traz felicidade? Ou comprar o primeiro carro, para quem não tem, traz felicidade? Traz felicidade. Como que você faz isso? Com dinheiro. Pô, você adoeceu, vamos falar de coisas mais fortes, né? Você adoeceu, pô, você tem um plano de saúde, para você ir lá e consultar na mesma hora, sair de casa, depois de 40 minutos já está consultado, com a receita na mão, para você ir lá e comprar o remédio, se medicar, medicar alguém que é importante para você, né? Seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, tá ali com a receita, ir lá e comprar o remédio e medicar ele, ver ele melhorar rápido, traz felicidade? Claro que traz felicidade. E como que você compra isso? Com dinheiro. Significa que se você tiver dinheiro, você vai ser feliz? Não, absolutamente não. Mas, sem o dinheiro é muito mais difícil. Então, se 5 mil reais de lucro por mês faz sentido para você, coloca na sua cabeça que você vai ter o seu churrasquinho. Que você vai se mover para que você tenha esse churrasquinho. E aí, eu falei com vocês que a dica número 4 era colocar uma data. E a dica número 5 é definir marcos. O que é definir marcos, Ilan? Não tô te entendendo, não. Vou explicar. Definir marcos é o quê? Igual eu falei com vocês, que no começo do ano, eu falei pra galera começar a se mover para ter o melhor ano de suas vidas. E aí, nessa jornada, nessa corrida, o que acontece? Para muita gente, ter 5 mil reais de lucro por mês, ter o seu churrasquinho, faz sentido e vai favorecer demais para que ele tenha o melhor ano de suas vidas. E aí, muita gente falou comigo e não deu o primeiro passo. Falou que ia ser depois do carnaval, e aí depois falou que não tinha dinheiro e que ia ser no segundo semestre. E aí, o que são marcos? Ah, tem gente que falou, galera, que, por exemplo, eu tenho um emprego atual e eu não posso largar o meu emprego atual hoje. Então, o que eu faço? O que eu sugiro? A pessoa, vamos definir um marco. Eu tenho que juntar X reais para eu ter segurança e largar do meu emprego. Isso é um marco. Marco são fases que você vence na sua jornada. Então, por exemplo, eu defini que eu vou começar o meu churrasquinho. Um marco importante. Qual o dia que é a inauguração dele? Abro o calendário, vou abrir o meu aqui. Vou pegar, por exemplo, hoje vocês podem fazer isso, viu? Não precisa ser essa data que eu estou sugerindo aqui não, mas estou dando um exemplo. Olha, eu vou abrir o meu churrasquinho no dia 30 de junho, que é uma sexta-feira. É um dia excelente para a inauguração de um churrasquinho, igual o do Bruno e da Dirlene, mentorados meus. Dia 30 de junho é um marco. Eu vou começar o meu churrasquinho. Pô, mas o que eu preciso de vencer daqui até lá para eu começar o meu churrasquinho? Ah, tá. Eu defini no meu planejamento que eu preciso de 2 mil reais para começar o meu churrasquinho do jeito que eu quero. Então, um dos marcos que eu vou definir é juntar, exemplo, 500 reais por mês. Isso teria que ser lá no começo do ano, né? Porque agora não dá tempo assim não. Então, eu defini que eu vou juntar 500 reais por mês. Dentro do meu emprego atual, eu consigo fazer isso em janeiro, em fevereiro, em março e em abril. São 4 marcos. No dia 10, dia do seu pagamento, quinto dia útil, você tem que vencer o primeiro marco. Você tem que guardar os primeiros 500 reais. Outro marco vai ser o segundo, outro marco, até chegar no quarto, e você está com os 2 mil em abril. Isso é um marco. Mas os marcos podem andar em paralelo. Você definiu que você vai comprar a sua churrasqueira. Quanto que é a churrasqueira? Exemplo, 200 reais. Então, no primeiro dinheiro que você guardar, você já vai comprar a sua churrasqueira. Comprar a churrasqueira é um marco. Eu vou aprender, eu vou pegar na churrasqueira e vou treinar, vou fazer churrasquinho e vou ficar fera. Vou seguir empreender com churrasquinho, vou ver todos os vídeos dele, seguir todas as dicas porque tem que ficar top. Então, você treinou, aprendeu a fazer o seu churrasquinho, é outro marco, caso você não saiba. Então, defina vários marcos, porque quem não define os marcos, o que acontece com as pessoas? As pessoas definem que vão chegar no final do ano tendo mais de 5 mil reais de lucro por mês com churrasquinho, mas não define os marcos. Aí ela pensa,
Não, janeiro não vai dar para começar, não vou começar os meus marcos depois do carnaval, segundo semestre. Aí quando chega em novembro, ela vira e fala assim, 30 de novembro, ela vira e fala assim, nó, agora tá muito em cima da hora, né? Esse ano não vai dar para começar não, vamos deixar para janeiro. Mas por que ela faz isso? Porque ela não cumpriu nenhum marco, ela não dividiu a tarefa grande dela em tarefas menores. Que aí a gente vê a evolução, a gente vê as coisas acontecer. É tipo o seguinte, eu quero correr no final do ano, eu quero correr, ainda não é uma promessa minha ainda não, mas eu quero correr a volta da Pampulha. Inclusive não pode ser uma promessa porque eu tenho problema no meu joelho. Então eu estou cuidando do meu joelho. Isso é um marco. Eu tenho que cuidar do meu joelho para eu poder correr a volta da Pampulha em novembro. Mas em paralelo com isso, eu faço outros marcos. Eu já consigo fazer corridas menores. Então eu defini que para essa semana eu ia correr mais de 2 quilômetros todos os dias que eu fosse fazer academia. Eu tenho que no começo da academia, antes de começar a malhar, começar a correr 2 quilômetros. E eu estou correndo, é o meu primeiro marco. Daqui a pouco, eu vou colocar que o meu próximo marco vai ser correr 3 quilômetros. Depois eu vou colocar que uma vez por semana eu vou ter que correr 5 quilômetros. Até eu chegar na volta da Pampulha no final do ano, que são próximo de... são 18.600 metros. Correndo os 18.600 metros. Não correr isso toda semana. Eu vou ter corrido 2.600 metros no dia da corrida, que é em novembro, 2 vezes, já vou ter corrido 2 vezes, ou ter corrido próximo disso. Talvez o dia da corrida vai ser o meu grande marco, né? Talvez eu não corra isso antes. Não sei ainda, eu estou me planejando ainda, não tem esse cronograma todo feitinho até lá não. Mas não adianta eu chegar em novembro e falar, vou correr a volta da Pampulha. Eu não vou correr. Eu só consigo fazer isso se eu for criando os marcos e vencendo marco após marco. Então, galera, criem marcos, porque isso motiva, isso dá força, isso... Você vê a evolução, né? Porque por mais que você vai começar, vamos dar um exemplo. Faz de conta que dia 1º de janeiro você definiu que você ia começar o seu churrasquinho no dia 30 de junho. No dia 30 de junho, isso mesmo. Dia 30 de junho. Pô, se você tivesse correndo os marcos ali, ó, até hoje, você saberia que a jornada está evoluindo, que está andando, e você chega em junho com as coisas claras na sua cabeça. Se você não definir esses marcos e não começar com essa evolução, você vai chegar no dia 25 de junho e vai falar, pô, não vai dar tempo, vou começar isso em novembro. E se não definir os marcos novamente, você vai repetir esse erro infinitamente e nunca vai chegar lá. Eu tinha falado aqui que, por exemplo, que muita gente não consegue começar por causa do emprego atual. Pô, define um marco. Pô, quando que eu posso largar o meu emprego? Vou dar um exemplo. Pô, se eu tiver 5 mil reais guardado, eu posso largar o meu emprego atual. E aí você vai criar um plano para você ter 5 mil reais guardado como segurança para você largar o emprego atual. Mas vamos dizer que você não tem condições de fazer isso. Porque não é todo mundo que vai ter condições de guardar 5 mil reais. Eu falo para pais de família, eu falo para pessoas que têm suas vidas, né? Muitas delas ganham bem, outras ganham mal, mas você tem família, você tem compromisso e às vezes não sobra esse dinheiro. Às vezes não sobra quase nada. E aí, como que você vai fazer para realizar esse sonho? Você vai começar com o seu churrasquinho como renda extra. E você começando como renda extra, você pode esperar, exemplo, você tem um custo de vida mensal que você precisa de R$1.000 para você viver. Então é o seguinte, suas contas básicas, tirando aquelas coisas que são lazer, aquelas coisas que são mais dispensáveis, né? Você tem R$1.000 de despesa fixa. Começa com o seu churrasquinho como renda extra e define um marco. O dia que meu churrasquinho estiver dando R$1.000 por mês limpo para mim, eu vou ter segurança, eu posso largar. Aí não foi uma aventura. Você começou o seu churrasquinho, com certeza no primeiro mês ele vai te dar mais de R$1.000 limpo para você. E aí no outro mês você pode largar. Por quê? Porque você já sabe que as suas despesas básicas o seu negócio paga. Então, galera, a gente tem que abrir a cabeça, ser melhores em resolver o problema do que dar desculpa. Beleza? A live se estendeu um pouquinho mais, durou aí 1 hora, mas já são 21 horas.
Graças a Deus, mas foi legal. Eu acho que o conteúdo estava legal. É, tiveram muitas pessoas que passaram, umas no TikTok, outras pelo Instagram. É, a live vai ficar disponível tanto no TikTok, TikTok não, desculpa, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. No Instagram, ela vai ficar disponível agora, daqui a 3 minutinhos ela já está lá disponível. No Instagram, no YouTube, a partir de amanhã, em todas as redes sociais, vocês me encontram com o mesmo arroba, empreender com churrasquinho, empreender com churrasquinho, empreender com 2 S e churrasquinho com M no final. Beleza, galera? Tamo junto demais. Flávio, ó, agora eu tô na sua cola, hein, cara? Eu quero que você comece esse churrasquinho e eu quero daqui a pouco você estando aqui vendo contar sua história pra gente aqui, falando que você tá com mais de 5 mil reais de lucro por mês no seu churrasquinho, feliz da vida, contando o que que isso representou de mudança na sua vida, né? O que que melhorou na sua vida com o seu churrasquinho. E lembrando que 5 mil reais é um piso, a gente pode ir a muito mais do que isso. Tamo junto, galera. Valeu!